A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui voltando, com a escola bíblica, aprendendo sobre mais a palavra do nosso Deus. Estamos voltando ao terceiro trimestre. Estamos com uma lição maravilhosa. Olha que lição maravilhosa. Você observa, você está vendo, é um deserto, árido, seco, onde houve um pingo d'água, tinha uma semente. Ela germinou no meio da sequidão, veja só, pelo cheiro das águas, brota. E o tema desta lição fala assim: transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. Lição maravilhosa. E a lição fala a respeito assim: prosperando em meio às crises, é a primeira lição. E nós vemos, irmãos, como é bom a gente aprender a palavra de Deus. Apenas que eu tenho que fazer um resumo. Porque para passar uma lição dessa, eu gasto 1h30 mais. Mas infelizmente as pessoas não preocupam em aprender a palavra de Deus. Não está interessada, só visualiza, não assiste, não quer aprender da palavra de Deus. É importante a gente aprender a palavra. O tópico 1 fala a respeito a pedagogia de Deus. No subtópico diz assim: Deus sempre proverá recurso. 1:2, fé em meio à dor. 1:3, Isaac conheceu o Deus da provisão, A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Está em Gênesis 22:8. Este Abraão era o mesmo que tivesse uma experiência com Deus, de maneira que especialmente no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Mas era hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. 22:13 de Gênesis. Diante dessa ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema em Deus. Então o escritor fala aqui, que Abraão era experiente, tinha sua experiência com Deus. E naquele momento do sacrifício foi Isaac, É algo interessante. Tópico 2. A crise chega para Isaac, Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós passamos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaac há momentos da fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, para não descer ao Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Gênesis 26:2 e 3. A promessa era que mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre os filhos, sobre esta ótica. Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Então Deus falou: não desça no Egito, Isaac, fica em Gerar, porque ali o Senhor prosperou ele. Se você ler o capítulo 26 de Gênesis, você vai ver a grandeza de Deus, Deus prosperando, abençoando Isaac, tomando a decisão em meio a essas crises, avaliação do cenário. E nós vemos ali, que quando, a Isaac estava trabalhando, seus moços cavando os poços ali, os inimigos ficou com inveja, mas mesmo assim, Deus abençoou grandissimamente Isaac, dizendo assim, o tópico 3, prosperidade em tempo de crise, A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude. Convém sombrear que a riqueza de Abraão era muitíssimo, se você ler Gênesis 13:2, aliás. Por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de toda essa riqueza. Então Isaac possuiu toda a riqueza de Abraão. Gênesis 25:5. Diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Gênesis 26:12, 14. Então Isaac era um homem trabalhador, é por isso que Deus abençoava ele. Nós temos que trabalhar com as nossas próprias mãos, com aquilo que Deus nos concede. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir a janela do céu. Todavia devemos fazer a nossa parte. Não ficamos acomodados, deitados, sentados, esperando.
temos que tomar a nossa iniciativa. Deus vai prosperar a sua vida, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, o que Deus deu o seu talento, aquilo faça, você vai ver as bênçãos de Deus, né? As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importa onde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulhar os seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando os poços. Devemos cavar, mesmo que o inimigo queira tampar, mas vamos cavar, mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar. Isaac perseverou, assim como Isaac. Devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre a nossa vida. O inimigo tentou parar Isaac, tentou desanimar, entulhando seus poços, mas Isaac não desanimou. Sejamos como ele. Nós vemos aqui também o tópico 3, né? Mesmo em meio à crise, todos reconheceram que Deus é contigo, né? A vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já estava dentro de nós. Onde quer que estejamos, esta preciosa presença conosco estará. Todos reconhecerão que a presença de Deus era com Isaac. Gênesis 26, 28. Olha só, para que todos reconheçam que Deus na sua vida, gaste tempo em sua companhia, cultive um íntimo amizade com o Senhor. O próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a sua vida, né? Assim como foi com Isaac. Nós vemos que aquele povo tentou intimidar Isaac, tentou parar Isaac, mas eles viram, aquele rei, né? Ele viu que Deus estava com Isaac, falou, com esse não pode, né? É assim Deus